Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Bem-vindos mais uma vez ao programa Politicando da Rádio Transforma e agradecemos a todos os nossos ouvintes que o ouçam, que o compartilhem, que coloquem gostos e que subscrevam o canal. Hoje o tema vai ser um tema muito interessante porque vamos falar de desafios e perspectivas para o futuro. No enquadramento político em que Portugal vive neste momento, estamos à beira do novo ato eleitoral que definirá o quadro, a correlação de forças na Assembleia da República e que permitirá formar governo para, acredita-se, uma legislatura. Impõe-se que todos nós nos debrucemos sobre esta matéria e façamos mesmo esta pergunta. Que desafios e perspectivas se abrem neste momento para o povo português e para a democracia portuguesa? Lígia, tu és uma psicóloga, és uma pensadora e gostaríamos de saber a tua opinião acerca dos desafios e, sobretudo, das perspectivas que se colocam aos portugueses nesta altura. Podes começar? Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Tenho pensado um pouco sobre isso e principalmente com base no programa ou não bem no programa, mas nos pontos que o PS tem referido para como móvel do seu programa de governo, portanto, para estas eleições. E parece-me que as perspectivas mais favoráveis que se abrem para os portugueses são exatamente com o ponto 8 e o ponto 10 do programa do governo do PS. Ora bem, isto se o programa for efetivamente para cumprir. E é esta a questão que nós podemos vir a ter dúvidas. O ponto 8 o que é que diz? Diz que o PS pretende colocar em marcha legislação para a agenda do trabalho digno. A agenda do trabalho digno ligado ainda com mais poderes para a ACT, portanto a Autoridade das Condições de Trabalho, e regulação do trabalho temporário. Depois o ponto 10 diz que o PS também quer aumentar o peso das remunerações no PIB. Ora, para mim, que sou psicóloga, mas trabalho em recursos humanos, estas são as áreas fundamentais e, oxalá, venham a ser cumpridas. Na verdade, se nós pensarmos bem, quantas pessoas é que nós temos em Portugal que são trabalhadores por conta de outrem e quantos é que temos que são empresários? São, evidentemente, muito mais os trabalhadores por conta de outrem do que aqueles que são empresários. E, portanto, este é o principal problema, é o principal handicap de todos os programas de governo dos governos que nos têm antecedido, e que colocam, de facto, de parte a maior parte dos portugueses. Os portugueses que trabalham por conta de outrem, de facto, o que estão à procura e não encontram, e até agora não têm encontrado, é exatamente trabalho digno, é exatamente aumentar o peso das remunerações no PIB português, é exatamente mais poderes para a Autoridade das Condições de Trabalho e também a regulação do trabalho temporário. Portanto, são estes pontos essenciais que eu acho que são oportunidades para o ano 2022 e que serão oportunidades se de facto o PS vier a
a ser o partido mais votado. Sabemos que a esquerda só pode, ou só é expectável que seja, que venha a orientar os destinos do país se de facto o PS ganhar as eleições, porque não há perspectiva de que ganhe o Bloco de Esquerda, o PCP. Mas, na minha opinião, portanto, estes 2 pontos, para serem bem trabalhados e para, de facto, virem a ser importantes para os portugueses, vão ter que ter o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas é aqui que tudo se joga. Ora bem, e eu gostaria de saber, na opinião do José Afonso, que é, digamos, neste programa um pouco o intérprete daquilo que nós chamamos a direita social. Gostaria de perguntar ao José Afonso, vou colocar-lhe as mesmas questões e, sobretudo, perguntar-lhe o seguinte: qual é o programa da direita social no que concerne ao Serviço Nacional de Saúde, ao aumento dos rendimentos e à carga fiscal? E como é que se compatibiliza este Estado social que a direita, que determinada direita defende, designadamente o CDS, com o abaixamento de impostos? Muito bem. Desde já, um bom ano, uma boa tarde, Mário, Lígia, Henrique também, a todo o pessoal da Rádio Transforma, aos nossos ouvintes, a todos um bom ano, um ano de esperança. Eu acho que o 2022 é um ano de grandes desafios. Eu responderei no final, mas tinha preparado aqui, acho que, sobre, antes de mais, o grande desafio, era esse o tema central do programa, os desafios para 2022, em Portugal e no mundo. A primeira coisa é o combate à pandemia. A 30 de janeiro temos, desde logo, eleições legislativas. Eu devo dizer que sobre as eleições legislativas gostaria que saísse uma maioria estável, duradoura, e que assegurasse uma coisa importante e que eu ouço falar muito pouco. Portugal precisa, com pão para a boca, de reatar a convergência real com a Europa. Precisamos deixar de divergir, precisamos de crescer. Só com o crescimento económico é que nós conseguimos, de facto, distribuir riqueza. E gostaria de dizer que tenho ficado bastante triste os poucos debates que já vi, ou que assisti, ou que vi resumos. Vejo novamente uma pobreza global de debate confrangedora. Continuamos a discutir os pormenores, continuamos a discutir a política caseira, continuamos a discutir coisas menores, na maior parte dos casos, muito circunstanciadas à realidade político-partidária, que é uma coisa menor na transcendência do país, e de facto não vejo discutir. Quais são as coisas que eu gostava que se discutisse? Como é que se aumenta a produtividade? Como é que se cria riqueza e como é que se distribui? A esquerda gosta muito de distribuir o que não existe, mas antes é preciso que se crie riqueza para se poder distribuir e redistribuir. E, portanto, isto eu gostaria de ver. Depois gostaria que se falasse de um tema que é absolutamente central e pouco se fala, que é da inflação. Nós temos neste momento um imposto encoberto, que é a inflação, e que ninguém fala verdadeiramente. Vemos nos noticiários umas notícias alarmantes, mas técnica e de uma forma. Portanto, há grandes desafios. Depois, demografia e coesão territorial, zero. Educação e cultura. Olha o PS, que anda há tantos anos, está a minha célebre estatística dos últimos 25 anos, já vai nos 25 anos, portanto, o PS, com 2/3 do tempo para cá, o Partido Socialista ainda não conseguiu chegar a 1% do orçamento para a cultura. Promete, mas não faz. O papel da CPLP, que já aqui falámos tanto. O atlantismo versus o europeísmo. E, portanto, há aqui um conjunto. Haveria muitos outros, mas elenquei estes para me parecerem, de facto, muito importantes. Muito importantes. Ao nível, depois, das empresas, há 5 desafios absolutamente centrais. E as empresas são fundamentais para a criação de riqueza, de emprego e de tudo. Inflação. José Afonso, vou-te pedir um favor. As cadeias de abastecimento, a sustentabilidade ambiental, a falta de mão de obra e o avanço tecnológico neste momento as tecnologias são muito importantes. Não falta mão de obra. Falta. E só um pormenor, só queria dizer aqui uma coisa. É curioso
que o Partido Socialista, só nesta última série governativa, está lá há 6 anos. E achei curioso que os pontos 8 e 10 que a Lígia aqui trouxe, num autêntico, legítimo, com certeza, manifesto de intenção de votar PS, que é absolutamente legítimo, mas achei... eu não disse isso. Eu não disse isso. Momento de tempo de antena para o Partido Socialista que fica registado. Relativamente à direita social, eu acho que de facto existe um espaço. Eu não sou liberal, como é sabido. Em primeiro lugar, é preciso que se crie riqueza. Só se pode distribuir aquilo que se cria que há. Não herdamos, portanto, todos os dias temos que criar riqueza. E tem que ser bem distribuída, bem redistribuída, com políticas sociais que equilibrem as coisas. Eu defendo um Estado social, defendo... Olha, o futuro do Serviço Nacional de Saúde, por acaso, ao correr da pena, não referi. É um tema fundamental que o Partido Socialista não tem tido alguma exigência, de facto, face ao momento pandémico que levamos 2 anos, entretanto, de pandemia sobre o Sistema Nacional de Saúde, mas são debates absolutamente centrais e que eu vejo passarem muito ao lado dos debates que vejo na televisão. Claro que os programas ninguém os lê. O que eu defendo Zé Afonso, mas diz-me uma coisa. Tu achas que a criação de riqueza é incompatível com o aumento dos rendimentos das famílias? Não. Só pode haver aumento de rendimentos se antes houver aumento de riqueza, se a economia produzir mais, os postos de trabalho, as empresas, as exportações, a agricultura, a indústria, o comércio e serviços produzirem mais. José Afonso, não é assim. Olha, eu estou completamente em desacordo contigo. Obrigado. Relativamente a isso. Graças a Deus. Ficaria preocupado se estivéssemos de acordo. Olha, deixa só dizer uma coisa. Nós há quase 40 anos que estamos exatamente a seguir esse modelo, que é, primeiro vamos criar riqueza e, portanto, as empresas vão ter que criar riqueza e a seguir, ok, sim senhor, vamos distribuir essa riqueza. Mas o que é que acontece? As empresas, para criarem riqueza, têm que vender. Óbvio, as empresas têm que vender. E se as empresas não venderem, as empresas não têm a riqueza para distribuir. E a quem é que vendem as empresas? As empresas vendem aos clientes, que são, maioritariamente, os trabalhadores por conta de outra. Por alguma coisa é que eu disse que me parece que os grandes desafios neste momento são os desafios daquilo que nunca foi trabalhado, que é realmente o mundo do trabalho. O mundo do trabalho afeta a maior parte dos nossos concidadãos. Enquanto que, quando beneficiamos as empresas à espera que depois as empresas ganhem dinheiro e tenham lucros e distribuam esses lucros, isto não tem acontecido e, portanto, é a altura de inverter o caminho. E é isto que eu estou à espera que o PS faça. Eu não disse que vou votar no PS, aliás, não vou, mas vou votar na esquerda e espero efetivamente que o PS seja vencedor, porque não há governo de esquerda sem o PS, evidentemente, assim como não há governo de direita sem o PSD, não é? Portanto, há este núcleo central que nós sabemos que serão sempre os partidos mais votados. Lígia, o que é facto é que há um grande número de economistas, alguns de renome, que têm defendido que o aumento dos rendimentos é fundamental para o crescimento da economia e da riqueza. E eu gostava que o Zé Afonso, como membro, digamos assim, de uma ideologia que é social, que se manifestasse sobre este assunto. Em vez da perspectiva da criação de riqueza primeiro para aumentar os rendimentos depois, parece que não é defendida por uma grande parte de economistas. Portugal, não, é absolutamente central o aumento da produtividade, é um dos problemas crónicos de Portugal, e é absolutamente central o aumento da riqueza produzida. Sem isso não é possível. Há um problema que, ao nível do Estado, nós não falamos, é que nós só tivemos, ao contrário do que a Lígia diz, nós, no Estado, nós só tivemos em 2019, desde o 25 de Abril até agora, foi o único ano em que o Estado gastou menos que aquilo que arrecadou. Todos os outros anos nós andámos a hipotecar as gerações futuras com dívida, com os déficits que depois reportam à dívida, ou seja, nós não andámos a distribuir a riqueza que existe. O Estado andou a endividar-se anos e anos e anos e continua. Daí temos um dos problemas... Desculpa, Zé Afonso, não respondeste à pergunta do Mário. Calma, já lá
É a dívida. Depois há um problema que não falaram, e quando a Lígia falou, há aqui um outro desafio. Eu estou de acordo, eu também quero ganhar mais. Estamos todos de acordo, isso é fundamental. Aliás, não há nenhum país desenvolvido com baixos salários. Todos os países desenvolvidos do mundo não vivem de políticas de baixos salários. Ora, nem mais. No mundo ocidental, pelo menos. Mas há um problema neste momento, com a subida do salário mínimo, o salário mínimo está a aproximar-se perigosamente do salário médio. Não, porque o salário médio continua, não tem subido, o que está a aproximar é o salário mínimo do salário médio. Mas isso também não é uma forma de empurrar o salário médio? Não, o salário médio só subiria se nos escalões superiores houvesse também aumentos, e não estão a existir. Portanto, é fundamental. Então qual é a conclusão que tu tiras disso? Não é que as empresas estão a pagar de facto o mínimo que podem e que mesmo as empresas com grande produtividade, como por exemplo conhecemos grandes grupos económicos aqui em Portugal, com grande produtividade continuam a pagar salários mínimos? Então porquê? Então não depende da produtividade, estás a perceber? Esta é que é a verdadeira questão. Esse é o problema. Eu nunca defendi salários baixos, bem pelo contrário. Agora, o que eu digo é uma coisa diferente, é que só existindo aumentos de produtividade e que esses existirem sejam redistribuídos equitativamente pelos fatores produtivos, nomeadamente pelo fator trabalho, é isso que eu defendo. E não defendo não há nenhum país desenvolvido com salários baixos no mundo ocidental. E, portanto, não é nada disso que eu defendo, nem que passe por aqui a ideia de que seja isso. É de facto um desafio, mas neste momento nós temos grandes constrangimentos. E esses que eu aflorava ao nível dos problemas da gestão são problemas graves das empresas, mas também que não fique aqui essa ideia. Nós vemos hoje muitas empresas que dão prémios aos colaboradores, que dão e que estão à frente e que não pagam salários mínimos. Não são de facto esses grupos económicos ou muitos desses que se fala, mas nós hoje temos, sobretudo no nível da indústria, na região de Aveiro, na região de Leiria, aqui na região de Braga, Guimarães, onde tu estás, Lígia, há imensos exemplos de patrões que oferecem 15º mês, prémios, aumentos de salário, até porque, ao contrário do que tu dizes, em muitas áreas específicas há imensa falta de mão de obra, até por falta de mão de obra qualificada, de formação, de mão de obra que saiu na crise anterior, etc. E, portanto, não fica aqui uma imagem... Só na área tecnológica. Só na área tecnológica. Não há mais falta de mão de obra. Sim, grosso modo não há mais falta de mão de obra. Na indústria, na construção, na própria agricultura, existe hoje falta de mão de obra, e então em funções mais específicas existe. O que eu defendo é que, ao haver aumentos de produtividade, aumentos de riqueza, têm que ser distribuídos equitativamente. É desejável uma aproximação que o salário médio europeu, que o nosso salário médio se aproxime do salário médio europeu, mas para isso tem que haver aumentos de produtividade, aumentos de produção do país, temos que exportar mais, temos que vender mais, o que não é fácil também no contexto da pandemia. Estávamos a seguir uma trajetória correta, começada com os governos Passos Coelho, gostem ou não, o incremento das exportações. O governo do Partido Socialista tentou titubeantemente no início, mas depois tentou apanhar o comboio, e continuamos a aumentar o ritmo das exportações. Agora temos de facto aqui grandes constrangimentos neste momento, pelas cadeias de distribuição, pelos problemas que a pandemia acarretou e que não estão todos resolvidos. A inflação, há por exemplo um problema que nós temos neste momento, que é ao nível da distribuição alimentar, a escassez de bens alimentares, o aumento. Sabem porquê? Porque a China está também a comprar imenso, está a se embarcar tal como fez em muitas outras matérias, como fez em matérias-primas anteriormente. E, portanto, 2022 é um grande ano, um ano muito desafiante. Vamos ver o que é que acontece na pandemia, vamos ver o que é que... Mas há aqui um aspecto, Mário, não sei o tempo, a gestão, já agora que eu gostava também de aflorar como desafios globais, e aqui... Porque eu a seguir quero colocar um outro tema. É a questão da pandemia, traz um conjunto de outras questões. A pandemia invoca-nos aqui uma série de problemas e que o mundo vai ter que encontrar respostas globais. Os problemas são globais e as respostas têm que ser globais, e cada vez mais o multilateralismo vai exigir um esforço de diálogo, um esforço de concertação. O papel da ONU vai ser fundamental, mas também de outros fóruns, para encontrarmos. Nós no mundo ocidental, por exemplo, a nível da vacinação, não é? A vacina foi a palavra mais usada, segundo a Porta Editora, o ano passado. A nível da vacinação, nós temos uma discrepância enorme entre o mundo civilizado, ocidental, como queiram chamar,
e os países em desenvolvimento e com dificuldades de desenvolvimento. Nós estamos a tomar a segunda, a terceira, qualquer dia a quarta e a quinta dose da vacina, e há muitos países ainda com taxas de vacinação ridículas, Claro. ridiculamente. E, portanto, exige respostas globais, a transição energética, as alterações climáticas, questões da biodiversidade, os bens públicos globais. Nós não podemos continuar a falar da desflorestação da Amazónia e de tantas outras florestas, etc., e encarar como isso seja um problema. As respostas têm que ser globais. Não é só um problema do Brasil, que é um problema do mundo, e o mundo tem que contribuir para isso. E, portanto, isto vai exigir um novo tipo de resposta. A pandemia veio pôr, e, portanto, isto também para dizer que aqueles discursos xenófobos, racistas, num mundo cada vez mais interdependente, nós temos que ter respostas cada vez mais globais. Portanto, aqueles discursos isolacionistas, aqueles discursos são absolutamente idiotas e desfasados do mundo em que vivemos. Eu gostava depois só de falar um bocadinho do desporto também. Tinha aqui sim, mas com o avançar... Já ias por aí fora. Com o avançar do tempo, eu gostaria de vos colocar a seguinte questão. Tenho assistido, como a maior parte de nós tem assistido, ao desenrolar desta campanha eleitoral. E designadamente aos debates que a televisão tem proporcionado entre os diversos partidos e representantes partidários. Qual é, na vossa perspectiva, qual vai ser a correlação de forças na Assembleia da República com estas eleições? Qual é o vosso sentimento? Eu não estou a dizer qual é o vosso desejo, não. Vou perguntar-vos, na vossa capacidade de análise, qual vai ser a nova correlação de forças na Assembleia da República? Que governo vamos ter? Que política de alianças vamos ter, tendo em conta a vossa sensibilidade no que respeita aos resultados eleitorais que vão ser públicos, obviamente, no dia 30 de janeiro. Lígia, este é um ponto importante. Na tua sensibilidade, segundo a tua sensibilidade, vai haver uma nova correlação de forças na Assembleia da República, saída das novas eleições? Olha, na verdade a melhor pessoa para fazer estes prognósticos eras tu, não é? Mas pronto, hoje estás noutro papel. Portanto, não é o que eu desejo, não é? Mas o que eu penso é que a Assembleia da República se vai fraturar ainda mais. Portanto, imagino que não, nem de perto nem de longe, haja uma hipótese de que algum partido, mesmo dos grandes, PS ou PSD, seja capaz de ter uma maioria absoluta. Na verdade, eu penso que pode ser, neste momento, pode ser, posso até estar com algum receio de que o PSD possa vir a ter um bom resultado. Isto porque não vejo que o António Costa tenha um programa substancialmente diferente, exceto estes 2 pontos que eu relatei, e que eu acho que estes 2 pontos são aqui mesmo, que é preciso fazer a diferença, mas não vejo que haja um programa substancialmente diferente que possa vir a dar maiorias muito folgadas. Por outro lado, o próprio PSD ainda nem programa tem, não é? Portanto, nem divulgou o programa. Ou seja, nem sabemos o que é que o PSD efetivamente quer fazer, embora toda a gente suspeite que há de ser o contrário daquilo que eu estava a dizer que seria o melhor caminho. Portanto, mas olha, um futuro governo, no fundo, eu queria perguntar-vos isto, no fundo, um futuro governo estará completamente dependente dos partidos mais pequenos, quer à direita, quer à esquerda? Sim, não tenho dúvidas disso, vai estar completamente dependente e também, até digo mais, ainda bem. Não me agrada muito a ideia de que o PS pudesse ter uma maioria absoluta, portanto, o PSD já teve maiorias absolutas e foram desastrosas para o país.
E, portanto, não me agrada nada a ideia de uma maioria absoluta. E, de facto, penso que o caminho não vai também por aí. Efetivamente, há o surgimento de mais partidos, nós temos neste momento também o Volt, temos o PAN já com mais substância, e por isso eu penso, à direita surgiram vários partidos, e portanto o que me parece é que nós não vamos ter uma Assembleia como estávamos habituados a ter, em que tínhamos basicamente metade da Assembleia era de uma cor política e depois, por menos metade, ou até mais de metade da mesma cor política. Eu penso que PS e PSD hão de encolher os dois e, portanto, vão ficar dependentes dos seus partidos ou à esquerda ou à direita. Agora, quem irá ganhar, eu sinceramente não sei, mas tenho medo que ganhe a direita, porque nós já vimos este filme. Desculpa interromper, por isso. Zé Afonso, na tua perspectiva, continua a focar esta questão, não no teu desejo, mas na tua sensibilidade, achas que vai haver uma nova correlação de forças na Assembleia da República a partir das próximas eleições? E que governo vamos ter e que política de alianças vamos ter segundo a tua sensibilidade? Eu não estou a falar do teu desejo, estou a falar da tua sensibilidade. Aliás, tenho arriscado vários prognósticos e até agora dei-me sempre bem nas eleições internas do PSD. Eu disse, arrisco sempre os meus prognósticos e até agora tenho uma taxa de sucesso de 100%. E o ano passado, se recordam, neste programa, exatamente, estava eu infectado com Covid em casa, mas ao fazer o programa eu disse, cuidado com o orçamento de Estado, uma análise que me fiz hoje, eu disse, cuidado na discussão do próximo orçamento. Vocês não levaram à letra aquilo que eu disse, e o que é facto é que eu tinha razão, o orçamento não passou, tivemos eleições. Portanto, se há a pessoa que arrisca nos prognósticos sou eu. Eu tenho a suspeita, e aliás a Lígia fez uma... Só não estou de acordo, a Lígia ia tão bem, eu quase que ia subscrever, até estava a ficar preocupado. Quando ela diz, os governos da maioria absoluta do PSD foram um desastre. Esqueceu-se de dizer uma coisa, o único do PS foi o do Sócrates e, portanto, correu muito bem. Portanto, se a maioria absoluta do PSD foi um desastre, a toda do PS estamos conversados. Dito isto, acho que não nenhum dos dois maiores partidos em termos eleitorais vai conseguir a maioria absoluta. Acho curioso as fórmulas envergonhada do primeiro-ministro que já diz, mas anda assim com umas formulações um bocadinho redondas, não tem a coragem de pedir maioria absoluta. Eu acho que deviam pedir. Acho que o Dr. Rui Rio agora arranjou uma forma muito inteligente no debate com o André Ventura de apelar ao voto útil no PSD, mas é uma forma muito rebuscada que não passa para a maioria das pessoas. E, portanto, menos politizadas. O Dr. Rui Rio tem que dizer que precisa de maioria absoluta. Eu acho que o PSD, no fim, se não cometer erros, vamos ver aqui uma variável que é as circunstâncias da resposta ao Covid, a evolução do Covid, é muito sensível para o governo. Mas, José Afonso, essa inteligência de Rui Rio, desculpe, essa inteligência de Rui Rio é, digamos, óbvia. No fundo, o que ele quer dizer é assim, se quiserem votar numa direita que seja capaz de disputar o poder com o Partido Socialista, não votem no Chega, votem no PSD. Não te parece? Mas veio a dizê-lo com essa clareza. E ele usou ali uma formulação muito prosaica que eu acho que não é eficaz do ponto de vista comunicacional. Acho que devia dizer diretamente, espero que ele daqui para o futuro diga, a única alternativa somos nós, a direita está aqui com um problema que é um partido radical e portanto votem a PSD, é a única forma de nós travarmos a continuação do percurso que temos, de termos um Partido Socialista na mão da esquerda e da extrema-esquerda, leia-se, portanto, o Bloco e o Partido Comunista e a esquerda, pronto, se não gostam de extrema, a esquerda fofinha, aquela esquerda tão doce da CDU e no Bloco, se não querem ter o país na mão do Bloco e da CDU, só têm um caminho, é votar massivamente no PSD e nos partidos não radicais da direita. E isto é com esta clareza e transparência que o Dr. Rui Rio tem que dizer, e tem que fazer, o que a Lígia disse muito bem, um programa que responda, olha, nomeadamente este agenda breve que eu coloquei, que são os desafios do país.
país e o PSD não pode esperar que o PS perca por cansaço dos portugueses. Tem que merecer o voto, os votos merecem-se. Não devemos estar à espera que os partidos caiam, que as maiorias caiam de podre. Não. A alternativa é que tem que ser construída. O Dr. Rui Rio tem essa obrigação e a direita tem essa obrigação. Só uma nota, portanto, eu acho que não vai haver maioria absoluta, acho que o espaço à direita está a mostrar que está a crescer, o Chega se calhar está a ajudar, que vai buscar muitos abstencionistas e, portanto, para o bem e para o mal está a ajudar à direita. Eu gostaria que o país não fosse passado, digamos que não tivéssemos que passar ao país à vergonha de ter um grupo parlamentar do Chega muito grande. Porque o Dr. André Ventura é um homem inteligente, esperto, eficaz, do ponto de vista dos interesses dele. Agora, o problema é que aquilo é um deserto. E, portanto, se tivermos um grupo parlamentar muito grande do Chega, vai ser ineficaz para o país e uma vergonha. E, portanto, e uma perda de tempo para o país. Vamos ter que passar por um novo PRD. Eu continuo a fazer este também. Agora, queria colocar-vos este meu prognóstico sobre o Chega. A seguinte questão. Um conjunto. 30 segundos a cada um. É o seguinte, para encerrarmos o programa. Acham ambos que a hipótese do Bloco Central está completamente posta fora de questão? Lígia? Eu acho que está fora de questão. Acho que está fora de questão. Acho que os próprios líderes do Bloco Central, portanto, os partidos que poderiam fazer parte de um Bloco Central, PS e PSD, não querem o Bloco Central. O problema principal é que eles evidentemente dizem que, enfim, não desdenham, porque se entendem na obrigação de encontrar uma solução de governação para o país, seja qual for a circunstância. O que eu acho é que, de facto, o Bloco Central ser-lhes-á muito prejudicial e, por isso, eu acho que eles não vão por aí. Afonso? Eu acho que o Bloco Central, na formulação clássica, não, mas recordo aqui o que o então líder Marcelo Rebelo de Sousa fez, por exemplo, num momento crucial. Eu acho que o país está a viver um momento, por circunstâncias diferentes, mas um momento muito exigente. Eu espero que, se o PSD ganhar, como eu espero, e a direita tiver, não maioria absoluta, mas tiver uma representatividade grande, que o Partido Socialista tenha a responsabilidade de não inviabilizar um governo minoritário do PSD, a exemplo do que fez Marcelo Rebelo de Sousa para a preparação do euro, uma série de anos, com António Guterres a primeiro-ministro. E, portanto, o que eu acho, vai acabar por ter que haver um entendimento. Eu acho que ambos têm, se o Chega tiver muita força à direita e à esquerda o PS não conseguir formar uma maioria, e não sei se tem condições de continuar a negociar com o Bloco de Esquerda se tiver muita força, sobretudo, que o PS ainda vai conseguindo, mas depende da agenda do Partido Comunista, que é sempre uma coisa um bocado oculta. Eu acho que eles vão acabar por ter que se entender, não na formulação, não vão fazer um governo de coligação PS-PSD, mas vão ter que se entender. Algo que não é inédito na história da política portuguesa recente, já aconteceu e têm que pôr o interesse do país à frente do interesse dos próprios, e acho que só lhes fica bem, sobretudo ao Partido Socialista, se por acaso ficar atrás do PSD. Último desejo, só que a nossa seleção nacional seja apurada para o Mundial, que o meu Sporting volta a ser campeão. Eu ano passado também acertei, tenho desejo disso. Que agora os nossos portugueses no Dakar tenham bastante sucesso, e que os portugueses em geral, na cultura, nas artes, no desporto, seja um grande ano, e que seja o ano que a gente vence o bicho, e que seja um grande ano para todos, um bom ano para todos. Lígia e Mário, um grande abraço à distância, mas com o coração cheio e muito próximo de vocês. Muito obrigado. Lígia, que o próximo governo... desejo. E que o próximo governo seja de esquerda. Esse é o meu último desejo. Que não se compra o teu desejo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. O Politicando despede-se até ao próximo programa, e um abraço para os nossos ouvintes, para quem colabora, para todas as pessoas que estão ligadas a este projeto da Rádio Transforma. Até breve, então. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma.
com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira.